Olá, povo querido, povo abençoado, tudo bom com vocês? Espero que tenham tido um final de semana de paz. Segunda-feira hoje, começamos tudo de novo, né? Criança na escola, silêncio em casa por conta disso. E aí é quando a gente pode gravar. Mas vamos colocar como uma devocional, mas como eu estou colocando aqui algumas experiências que eu tive com o Senhor, para ensinamento, sabe? Porque as coisas que a gente vive é para nos ensinar, né? E houve uma certa ocasião que eu sou mãe de 3 filhos e o meu filho mais velho, ele sempre quis, quando tomou a maior idade, ele sempre quis morar sozinho, sabe? Mas ele sempre foi assim muito infantil, eu achava. Ele não tinha maturidade e ele se importava muito com a amizade, sabe? É meu amigo, fulano é meu amigo, estava sempre no meio de amigo. E eu fui criada assim, né? Minha mãe me criou assim: sua amiga é sua mãe que não quer seu mal. A amizade de rua é até o primeiro momento que der um problema. Quando der um problema, aí você vai ver como todo mundo corre e você fica sozinha. E quem é que vai te ajudar? É sua mãe. Então, não confie em amizades. Minha mãe me criou assim, né? E aí eu sempre carreguei isso comigo. Porque você vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo. E ao longo da vida, até você aprende. Eu já fiz um vídeo aqui falando acerca de alguém que me chamava de Mirinha e era toda cheia de, né, de coisa comigo, mas no primeiro momento que eu recebi uma bênção, ela se ofendeu porque ela queria para ela. Então, cadê a amizade? Então, agora eu ouvi falar hoje sobre a respeito do que Deus me ensinou em relação a esse meu filho. E E ele queria, meu irmão tinha chamado ele para morar em Madureira. Meu irmão ia ensinar ele o ofício, né, o trabalho que ele fazia. E, e ali ele ia morar numa casa alugada da minha irmã, meu irmão ia pagar o aluguel e tal. Bom, são pormenores. O que eu quero focar é naquilo que Deus ensinou para mim, né? E eu quero repartir com vocês. Porque em nome do meu amor como mãe, eu não queria que ele fosse. Eu não queria que ele saísse debaixo dos meus olhos. E, e ele já trabalhava fora. Então eu sempre falava, mãe, deixa. Mas eu falei, não, você não vai, você não tem maturidade para morar sozinho e tal, aquela coisa. Acho que ele talvez tivesse uns 19 anos ou um pouco mais, não me lembro muito bem a idade dele agora. Mas por ele ser muito envolvido com a amizade, isso me causava temores, né? Porque eu não sei, coloca pessoas dentro de casa em nome da amizade, não sabe em que a pessoa está envolvido. E uma coisa que eu também aprendi ao longo da vida é se você está em má companhia, o que acontecer com aquela pessoa, você está junto, você vai junto. Então, é muito perigoso. A gente vive num mundo perigoso. E eu quero falar com vocês que, uma certa ocasião, eu estava durante meus afazeres, né, que a gente, eu pelo menos, né, acredito que a maioria é assim. A gente está fazendo os nossos afazeres domésticos, mas está com a nossa mente ligada em Deus, falando com Deus, dos problemas, das preocupações. A gente tá varrendo uma casa, tá passando um pano, tá lavando o banheiro, tá cuidando das coisas, mas está com a mente, eu pelo menos, é, sei lá, já tá em mim isso. E eu me lembro que naquele dia eu estava arrumando a casa e de repente me veio esse pensamento.
quem ama liberta. O pensamento foi esse. Quem ama liberta. E eu sei que esse pensamento não veio de mim, porque eu não estava pensando nada relacionado à liberdade, à libertação, nada nesse sentido. Mas foi a palavra que veio. Quem ama, liberta. E, e eu falei, Senhor, o que o Senhor está querendo me dizer com isso? Como assim? E eu sabia que era relacionado ao meu filho mais velho, porque foi o que veio no meu coração naquele momento, foi ele. Quando passou na minha mente quem ama liberta, no meu coração veio ele. E lógico que Deus, quando ele fala conosco, ele nos dá o discernimento. Eu sabia que Deus estava falando que era para eu deixar ele ir. Mas eu não queria deixar ele ir. E o que aconteceu? Eu fiquei falando com Deus, eu falei, Senhor, é isso, isso. Eu comecei a colocar para Deus o meu ponto de vista, o que eu achava, as minhas preocupações, e eu comecei a colocar tudo diante do Senhor. Aí o Senhor me trouxe um texto, que eu vou ler aqui para vocês. Deus é bom por conta disso. Muito mais, né? Mas eu acho assim muito interessante. Ele nunca nos deixa assim só com aquela palavra e sem vai pautar em quê, né? E aí ele me trouxe o texto do filho pródigo. E aqui fala assim, no Lucas 15, a partir do verso 11, fala assim, e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a herança. Os 2 filhos, repartiu para os 2 filhos o que cabia a cada um. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou a sua herança, vivendo dissolutamente, vivendo de forma devassa, vivendo de forma assim, estou livre, não tem meu pai para me controlar, faço o que quero da minha vida. Eu estou aqui conjecturando com a palavra dissolutamente. Então, aquele filho se achou assim, agora eu faço da minha vida o que eu quero, porque meu pai não está aqui para me dizer o que fazer. E assim, aquele filho, ele desperdiçou tudo que o pai trabalhou por anos para juntar. Mas o que Deus falou para mim é que se aquele pai tivesse dito não para o filho não teria vivido a experiência que viveu para se despertar daquela loucura que ele achava que era o que era ser livre. Que muitas das vezes a pessoa pensa que ser livre não tem ninguém que te diga o que fazer. Não tem ninguém que te controle. Ser livre, não. A liberdade, ela está dentro de nós. Embora, vamos supor, eu trabalho, eu tenho um chefe, eu tenho um diretor, eu tenho alguém que vai cobrar algo de mim. Mas isso não quer dizer que eu estou escrava. Não. Se eu não estou fazendo o meu trabalho direito, é necessário que alguém venha e me diga, olha, isso aqui precisa melhorar. Nada demais, gente. Mas aquele filho, ele achou que a partir de que ele estava de posse da herança dele, ele ia fazer o que ele bem entendesse. Só que há um preço a pagar. E chegou a um ponto que ele não tinha mais com que se sustentar. E o que o Espírito Santo falava ao meu íntimo é que se o pai proibisse ele de ir, ele não iria valorizar a lição que ele recebeu saindo da proteção do pai. Então, ele viveu coisas horríveis,
chegou um ponto de trabalhar no pior trabalho que tinha, que era cuidar de porcos. E você imagina, né, o mau cheiro, a sujeira, né, e a forma como ele deveria estar vivendo. E no versículo 17 diz assim: E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Ele devia estar mal cheiroso, né? Mas o amor do pai não tinha mudado 1 milímetro. Continuava o mesmo amor. Porque, muito embora aquele pai soubesse que aquele filho estava todo errado, mas ele não perdeu a esperança de que era necessário o filho viver aquilo que viveu, para assim valorizar o que ele tinha e que não tinha e que não dava valor. Às vezes nós temos tudo, Deus nos proporciona tudo e nós não valorizamos. E aí a gente acha que deve viver conforme nós bem que queremos, né? Da nossa forma de pensar. É isso que eu acho que é certo, é isso que eu vou fazer. Sem pensar o que a longo prazo, que aquilo vai trazer para nós. E naquela experiência com meu filho, quando ele chegou do trabalho, eu chamei ele para conversar, sentei com ele, chamei ele no meu quarto, falei: senta aqui, eu quero conversar com você. Aí eu contei para ele tudo o que aconteceu naquele dia, da minha experiência com o Senhor, e eu falei para ele: você quer ir? É isso que você quer? Ele disse: é. Aí eu disse assim: tudo bem, então você vai. Mas você conhece a história do filho pródigo, e a passagem que Deus me fez entender para eu chegar a essa conclusão foi a passagem do filho pródigo. E ele me disse que o pai não amarrou o filho em casa. Ele libertou, ele deixou o filho ir. Aquilo doeu no coração do pai? Doeu. Mas o pai precisava deixar o filho ir, porque era o que o filho queria. Então, muitas das vezes, o pai, a mãe, até que não seja biológico, mas que cria, que ama, que cuida, às vezes um parente, porque os pais faleceram, alguma coisa assim, mas um parente que está cuidando, está criando como se fosse filho, põe limites, não quer deixar, mas ele já era de maior. Então eu disse para ele: se é isso que você quer, então tudo bem, mas não esquece que o que Deus me trouxe como exemplo foi o filho pródigo. E você conhece que, no fim, o filho pródigo descobriu que o melhor lugar era a casa do pai. E eu tinha muitos temores do que pudesse vir a acontecer a ele. Então, a minha oração por ele ao Senhor era que guardasse a vida dele, não deixasse que ele entrasse em situação de perigo de morte. E eu, assim, coloquei nas mãos daquele que tudo pode. E um determinado dia, minha irmã me ligou e disse: olha, vem buscar, porque está acontecendo isso, isso, isso. Eu falei: eu não vou buscar. Não era por vingança, gente, me entenda. Porque eu não recebi uma ordem de Deus para buscar.
eu recebi a ordem de Deus para libertar. Deixe ele ir. Então, ele tinha que cair em si e voltar. E foi o que aconteceu. Ele voltou. Não aprendeu nada do que tinha sido idealizado pelo meu irmão. Ao meu ver, não aprendeu nada, porque se tivesse aprendido, não tinha entrado pelo caminho que entrou. E voltou. Então, assim, a lição que a gente tira disso: quem ama, liberta, por mais que doa, porque dói. Dói no coração de uma mãe, dói no coração de um pai, dói no coração de um tutor, de uma tutora, que quer o melhor para aquela pessoa. Dói demais, porque o que a gente quer, que a gente espera é sempre o melhor para um filho, para uma filha, para uma pessoa que está debaixo de nossa tutela. Mas nós não podemos impedir aquela pessoa de viver a sua experiência e de crescer, amadurecer. Então, Pandora, é o que eu quero deixar para vocês, meus queridos, minhas queridas, no dia de hoje. Por mais que doa em você, se você ama, liberta, porque Deus vai cuidar e vai voltar, vai descobrir que não tem lugar melhor do que a casa paternal, tá bom? Que Deus assim abençoe as nossas vidas, que nós estejamos sempre dispostos a crescer, amadurecer, evoluir, e que assim o Espírito do Senhor seja sempre o nosso instrutor. Seja cheio do Espírito Santo.